Olá pessoal, bem-vindos ao Conversas Filosóficas. É sempre um prazer ter você em meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aulas de filosofia para o ensino médio e fundamental. Então, professor do ensino médio e do fundamental, professor de filosofia, chega aí, vamos conversar. É sempre um desafio. Você está lá, você já está há um tempo com o ensino médio, trabalhando com o ensino médio, já tem aquele discurso epistemológico, que também não serve para o ensino médio, né? Mas já está um tempo já mais acostumado com o ensino médio. De repente a coordenadora olha para você e fala, ó, gostaria que você pegasse o Fundamental 2 também esse ano. Bem, você finge que está tudo bem, né? Finge que você sabe. Muitas vezes você não quer mostrar um pouco de segurança. E você entra na sala e vai lá e... Meu Deus, vai lá com um discurso metafísico, com um discurso epistêmico que pensa o seguinte, mas não vou trabalhar de outra forma não, esses meninos que entendo. E ainda na prova suas notas não são muito legais com os meninos e você não questiona a sua didática. Então, pessoal, olha só, não é legal não. Nós precisamos questionar a nossa didática, porque na faculdade a gente não aprende a dar aula, a gente aprende a dar aula na escola. E quem nos ensina são as coordenadoras. E eu quero agradecer aí a Valéria Marinho, grande profissional, que me ensinou a dar aula, é isso aí. Com ela eu aprendi didática, porque a gente parece assim um pouco ET, né? O professor de filosofia, ele entra na sala de aula com o seu discurso metafísico, epistêmico e quer que todo mundo compreenda e entenda do lugar que só ele sabe de onde está falando. Não é bacana. Aí tudo bem, gente, você tem que ter um pouco de humildade. A vida da gente é aprendizado, é Sócrates, hein? Só sei que nada sei. Então, você tem que estar um pouco vazio para poder entrar alguma coisa. Aí eu vou dar uma dica para você aí da minha experiência, tá bom? Eu espero que te sirva. Olha só, eu trabalhei muito tempo com o ensino médio, encontrei meu caminho com o ensino médio, mas de repente me deram Fundamental 2. E eu assustei um pouco, mas depois eu descobri que esses meninos são muito filósofos. Eles gostam, eles se interessam demais pelos assuntos. Mas a gente tem que saber, sem negligenciar os clássicos, sem negligenciar a filosofia, fazer uma aplicabilidade significativa na vida deles para que a aprendizagem seja significativa. E foi isso que eu fiz. Então eu vou dar um exemplo aí um pouquinho, utilizando uma aula, por exemplo, vou dar uma aula aqui como exemplo em Aristóteles. Então você entra em sala e diz, pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre ética e moral. Esse assunto muito popular, muito discutido, nós vamos discutir hoje. Só que nós vamos discutir a partir de Aristóteles e também Platão. O aluno não conhece, você apresenta os filósofos, e aí o aluno já vai querer, né, quando fala ética, já quer criticar político, então não entra nessa não. Você mostre para o aluno que primeiro ele precisa olhar para dentro, primeiro ele precisa ver se ele é ético, se ele está cumprindo com a moral, para depois, né, no dia a dia dele, para depois ele poder analisar a ação do outro. Até porque analisar a ação do outro sem ter um pouco de virtude não é muito ético não. Bem, gente, então olha só, você fala assim, para Aristóteles, ética tem a ver com lei interna, ou seja, com a motivação. Aquilo que motiva a sua ação. Para uma ação ser boa, não basta ela ser boa em si. Eu preciso saber o que motivou essa ação, a intensidade da ação. Ou seja, aqui você entra um pouquinho e traz para o aluno aquele conceito de as segundas intenções. Se você faz uma ação boa, interessante, mas ela é motivada por segundas intenções, ela não é ética, ela é até imoral. Então você dá um exemplo, assim, gente, você não está entendendo isso não? Eu vou dar um exemplo para você. Sabe aquele quarto que a sua mãe pede para você arrumar todo dia? Sabe aquela louça que a tua mãe pede para você lavar todo dia? E você não faz, sabe? Sabe aquela bagunça que você deixa ali na casa e você não arruma? Então, do dia para a noite você começa a arrumar. Você arruma tudo, faz quase uma semana que você está arrumando, sua mãe está feliz. Só que quando chega o final de semana, você fala assim, mãe, eu posso ir na festa do fulano? Fulano é aquele amigo que sua mãe não gosta muito, aquela amiga, aquele amigo que sua mãe não quer, que sua mãe definitivamente não quer você com ele. Mas você fala assim, mãe, mas eu arrumei meu quarto. Nossa, eu arrumei tudo no meu quarto, eu lavei a louça. Quer dizer, aí sua mãe, coitada, nessa hora, né? Ela que é aristotélica, ela já desanima. Porque ela achou que você estava fazendo, porque tinha descoberto o bem em si. E também o bem comum, ou seja, descobriu o valor de fazer as coisas pelo bem delas e pela comunidade. Daí sua mãe desanima e fala, poxa filha, achei que você estava fazendo porque você queria ver o seu quarto arrumado, não para ir nessa festa. Quer dizer, sua mãe descobriu as suas segundas intenções. Essa sua ação é boa? O quarto está arrumado, bacana, a louça está lavada, sim, mas ela é imoral, porque o que motivou a ação não é nada ético, não é nada decente. Então, gente, aí outro exemplo também é aquele exemplo que você... Não vou dar outro exemplo, eu vou falar agora de um outro exemplo que tive, mas foi de um aluno, né? O aluno, ele estava
ele chegou em sala de aula, um aluno que eu tinha de 7º ano, ele chegou em sala de aula e falou assim, professora, meu pai, ele não foi muito ético hoje, ele foi até imoral. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que esse homem aprontou, né? E fiquei assim esperando. Ele falou, eu estava com meu pai no carro, ele estava em alta velocidade, professora, não estava respeitando a velocidade da via. Mas quando ele viu o pardal, rapidamente ele diminuiu. Então, professora, ele diminuiu não porque ele descobriu que é importante dirigir numa velocidade que não cause mal a ninguém. Ele não descobriu, não foi pelo bem em si, professora, nem pelo bem comum, foi para não tomar multa, professora, e nem apreender o carro dele. Então, gente, olha que belezinha, hein? Esse aluno, ele não só entendeu, como ele aplicou, fez uma aplicabilidade da situação no cotidiano dele. Isso é muito, muito bacana. Então, assim, é uma aprendizagem significativa demais. Aí você fala assim, vou usar Platão como? Olha só, Platão, então, você pode utilizar de forma bacana. Por exemplo, Platão vai trabalhar, né, sempre com a categoria da beleza. Então, ser ético para Platão é ser belo. Aí você vai falar para o aluno, gente, o que é beleza? O aluno logo vai, né, partir do conceito da modernidade, um conceito muito vazio, fútil, que é ter um rosto belo, é ter um corpo belo. Aí você vai apresentar para o aluno aquele conceito lá do senso comum também, né? Que até a nossa avó sabe, que diz assim, o que importa é a beleza interior. Então, essa beleza interior é o discurso da ética. Você vai mostrar para ele, olha, para Platão o que importa é se as suas ações são éticas, se as suas ações forem éticas, forem boas, então você é belo. Aí você vai dizer, mas que ações éticas e boas são essas? São ações pautadas na verdade, né? Na beleza e na bondade. Então, aí você fala assim, você é menina, né, ou você, menino, que está interessado aí em alguém, já está olhando, né? Querendo ser amigo, ou então querendo ter uma amizade mais próxima, quem sabe ao início de um namoro. Olha se essa pessoa é bela. Como é que você está olhando se ela é bela? Ela é ética? É boa, essa pessoa respeita os outros? É bacana? Então é isso aí. Aí, gente, olha só, você pode fazer um trabalho incrível, porque aí os alunos começam a falar, começam a trazer exemplo de casa, então a aula vai ficar maravilhosa, você vai fazer, olha, um trabalho incrível, profundo, e esse aluno vai levar até para casa, vai até ensinar em casa. É incrível. Fica aí a minha experiência, foi bom ter você no meu canal e eu espero você ir partilhando esse vídeo com a sua experiência também como professor. Um abraço e até a próxima!